Bom, vamos usar uma questãozinha da ETEC aí, tá bom? Primeiro vocês vão fazer a leitura básica, aí depois vocês tentam resolver e olha o exercício aqui, tá bom? Bom, aqui ele tá falando o seguinte, tá? A média ponderada, eu acho que você não precisa tanto se preocupar com essa parte aqui, beleza? O que nos interessa é esse calor específico, tá? Porque ele vai indicar qual unidade de medida que você vai usar. Então, você tem um calor específico, né, da água, que tá 1 quilocaloria por quilograma graus Celsius. O que significa isso, produção? Que a minha energia que eu tenho que usar vai ser quilocaloria, a unidade de medida, tá bom? A minha massa vai ter que ser quilos, quilogramas. E a minha temperatura tem que ser em Celsius, tá? Graus Celsius. Resumindo, você vai ter que utilizar, né, através de Czinho, essa formulinha aí, essas unidades de medidas. Aí que vem, vocês estão percebendo aqui que você tem Q1 mais Q2, troca de calor? Toda vez que você tem mais de um material, ou mesmo até a mesma substância, mas você vai colocar elas com temperaturas diferentes, por exemplo, se você juntar um objeto quente com um objeto frio, né? Ou um objeto que esteja com a temperatura, sei lá, 70, e outro objeto com 40, vai ter uma, como é que fala que eu posso dizer isso? Um equilíbrio de energia. Por exemplo, eu tenho um objeto aqui que está longinho do outro, aí aqui é 40 graus Celsius. Aí eu tenho um outro objeto, pá, que está, sei lá, 20 graus Celsius. Então tem um quente, um frio, né? Temperatura diferente. Na hora que eu junto os dois, certo? Na hora que eu junto os dois, pego o primeiro lá e junto com o segundo, eles vão, o que tem mais energia vai transportar energia porque tem menos. Quando você separa os dois, ou até mesmo se deixar os dois por muito tempo juntos, eles vão estar na mesma temperatura. Aí muitos vão pensar, professor, aqui é 40, aqui é 20. 40 mais 20 dá 60 graus. Quer dizer que no equilíbrio, cada um vai ficar com 30 graus Celsius? Sim ou não? Eu estou vendo vocês perguntando isso. Sim ou não? Depende. Isso poderá acontecer realmente se os dois tiverem a mesma massa, certo? E for o mesmo objeto, a mesma substância, tá? E no mesmo estado, sólido, líquido, gasoso. Aí poderia acontecer isso. Mas a gente não pode sacramentar isso com qualquer situação. Aí vem essa formulinha aqui, ó. Troca de calor. Quando você pega um objeto mais quente com mais frio, vai ter troca de calor. Então eu vou ter o calor do primeiro objeto mais o calor do segundo objeto igual a zero. É isso que eu vou ter que fazer aqui em cima, tá? Professor, não estou entendendo nada. Quando eu for resolver o exercício, você vai entender. Professor, mas é muito difícil. Não é difícil, é fácil. Só entenda o seguinte: é o calor de um objeto um mais o calor do objeto 2. A somatória do calor dos dois vai ser igual a zero. Então, vamos ler o exercício aqui com calma para a gente poder aplicar isso, tá bom? Vamos lá. Considere que para um banho quente, não sei se vocês estão chegando aqui, considere para um banho quente com o chuveiro descrito, um visitante de casa utiliza a massa 4 kg de água fria. Então, eu tenho aqui, eu vou colocar aqui, ó, é, M1 igual a 4 quilogramas, tá? É água, tudo bem? A 20 graus Celsius. Temperatura, 20 graus Celsius. Tá feio esse desenho, né? Deixa eu colocar uma caneta diferente. Então, vou colocar aqui diferente. Massa igual a 4 quilogramas, tá? Temperatura inicial dessa substância água é 20 graus Celsius. Tudo bem? É isso que está acontecendo. Aí o que acontece? Considere para banho quente com chuveiro, o visitante de casa utiliza 4 kg de água fria a 20 graus Celsius e 2 kg de água quente a 80 graus Celsius. Então ele tem a outra massa lá, massa igual a 2 kg de água e também a temperatura 80 graus Celsius. Aí você fica perguntando, professor, mas aí tem isso aqui, ó, sendo o sistema termicamente isolado. O que significa isso? Eu não estou entendendo essa frase, né? Sistema termicamente isolado. Significa que a temperatura ambiente, o que tiver fora
né, dessas duas águas não vai interferir no sistema. Água quente e água fria. É isso que significa. A temperatura da mistura das águas é em graus Celsius? Opa, agora você vai entender o que está acontecendo. O que vai acontecer então? Ele vai misturar as duas águas, tá certo? Então eu vou ter lá uma água quente com uma água fria. E aí ele vai vir aqui, juntar um pedacinho dessa água, juntar essa água aqui, e depois juntar essa água. Então, uma que vai ser massa de 4 quilogramas, temperatura de 20 graus Celsius, e a outra que ele vai juntar, a massa é 2 quilogramas, e a temperatura é 80 graus Celsius. Então, aqui vai ser 20 graus Celsius e aqui 80 graus Celsius. Certo? Pronto. Qual é a temperatura de equilíbrio? Muita gente vai no 50. Muita gente vai no 50. Por quê? 80 mais 20 dá 100. Aí 100 dividido por 2 vai dar 50 graus Celsius. Temperatura de equilíbrio. Aí a pessoa vai lá e marca a alternativa D. Tá certo, produção? Que eu acabei de falar agora há pouco? Não. Isso só seria possível se a massa fosse a mesma. Se fosse a mesma massa, a mesma substância, que no caso é a água mesmo, mas se fosse a mesma massa, poderia fazer isso. Portanto, o que é que eu vou fazer então? A fórmula que está aqui, ó, Q1 mais Q2 igual a zero. Vou chamar aqui de Q1, vou chamar aqui de Q2, tá certo? Vou apagar esse desenho, que eu acho que vocês já entenderam o que aconteceu. A gente está juntando as duas águas. Então, vamos escrever a formulinha aqui. Massa 1 vezes C1 vezes temperatura final menos temperatura inicial de 1 é isso que é o Q1. Mais o Q2. Quem vai ser o nosso Q2? Vai ser a massa 2 vezes o calor específico 2, temperatura final 2 menos temperatura inicial 2. Tudo isso aqui é igual a zero. Resumindo, o que é que eu tenho? Eu estou simplesmente colocando essa formulinha aqui em prática. Calor 1 mais calor 2 igual a zero. Agora vocês concordam comigo? Pensa um pouquinho agora de física. A temperatura inicial dos dois foram diferentes, por isso que eu chamei TI1, TI2. Então eu vou chamar aqui TI1, TI2, tá certo? Deixa eu apagar essa bagunça aqui, para vocês não falarem, não, professor, fez uma bagunça. Pronto. Ok. Agora, a temperatura inicial dos dois são diferentes. Mas e a temperatura final dos dois? Qual vai ser diferente? Não. Por que não? Porque a água estará em equilíbrio térmico. Vai ter transferência de calor aí, transferência de energia. Portanto, a temperatura final do primeiro é igual à temperatura final do segundo. Portanto, vou chamar de TF apenas. Feito isso, produção, só substituir, ó. Massa 1, 4 quilogramas. O C1, opa, ó, o C1, ó, 1 quilocaloria por quilograma grau Celsius. Vou usar um aqui. Lembrando, ó, quilograma, quilocaloria, certo? Temperatura final menos temperatura inicial, que é 20 graus Celsius. Então, aqui foi o calor Q1, água fria, mais a água quente. Então, a nossa água quente, que vai ser? Massa 2. Vai ser 2 quilogramas, que é essa segunda parte, ó. Aqui foi o nosso Q1, aqui foi o nosso Q2. Estou voltando a mesma coisa 10 vezes para vocês entenderem direitinho. O C2, ele é igual ao C1, porque é a mesma, ambas são águas. E a temperatura entre 0 e 100. Portanto, C2 também vale 1. Temperatura final vou chamar de TF menos TI2. TI2 é 80 graus Celsius, certo? Que é a nossa água quente. Pronto, tá morta a galinha, certo? O que está acontecendo então? Vou calcular a temperatura final com essa formulinha que está aqui. Aí, mano, é só chamar TF de X, ó. Ó como vai ficar. 4 vezes 1 vezes X menos 20, mais 2 vezes 1 vezes X, de novo, né? Eu ia esquecendo do X aqui, porque TF é X, menos 80, igual a zero. O nosso X vai ser igual à temperatura final, tá bom? Professor, precisa fazer assim? Não precisa, pode usar como TF, mas eu estou usando assim para todo mundo entender. 4 vezes 1 é 4, vezes x menos 20. 2 vezes 1 é 2, vezes x menos 80, igual a zero. Perceberam que virou a equação do primeiro grau?
Faz a distributiva, 4 vezes x, 4x, menos, com mais dá menos, 4 vezes 20, 80. Mais a segunda distributiva aqui, ó, 2 vezes x, 2x. Opa, coloquei 20. É 2x, professor? É, deixa eu apagar aqui. Pam, pam, pam. Pronto, 2x. Mais com menos dá menos. 2 vezes 80, 160. Certo? Pronto. Fiz a distributiva aqui também. Opa, deixa eu colocar a canetinha da cor que eu quero. Pronto. Isso tudo é igual a zero. Aqui é um 160, tá? Pronto. Esse 4x com esse 2x posso somar, vai dar 6x. Cuidado agora, menos 80 com menos 160, devo 80, devo 160, vai dar menos 240. Isso tudo é igual a zero. Passo 240 para o outro lado, 6x igual a zero mais 240. Aliás, quando eu montei a equaçãozinha na segunda linha, gente, vocês já podem partir para o abraço, não precisava nem ver o final do vídeo. 6x igual a 240, x igual a 240 dividido por 6, x igual a 40 graus. Mas quem é o 40 graus? 40 graus é o nosso TF que está aqui, certo? Que é o nosso x. Tudo bem? Então, deixa eu subir aqui um pouquinho a telinha. Portanto, x igual a 40 graus. Nossa temperatura final, então, é igual a 40 graus Celsius também, certo? Então, o que significa isso, produção? Quando eu juntar a água quente aqui com a água fria, uma estando a 20 e outra estando a 80, a temperatura final das duas águas juntas serão igual, né, a 40 graus Celsius. Será igual a 40 graus Celsius, certo? Que é a alternativa C, ok? Essa formulinha de dois calores, né, dois calores aí, duas energias, a gente utiliza quando tem mais de um corpo, tá? Quando... Professor, como assim um corpo, professor, vai matar alguém? Não, eu tô falando o seguinte, é quando você junta mais de dois objetos. Um objeto quente com um objeto frio. E aí, esses dois vão entrar numa temperatura de equilíbrio. Olha a nossa continha aqui, ó, bonitinha, nosso exercício. Deixa eu colocar a telinha aqui para vocês, a questão inteira, certo? Pronto, ó, tá aí. Tudo bem? Então, é mais ou menos assim que a gente resolve. E a alternativa nossa é a alternativa C. Qualquer dúvida, pergunta e deixe seus comentários. Valeu, galerinha, até mais.